E o tema da mensagem de hoje é Batalha Espiritual, parte 2. Algumas semanas, nós estudamos sobre a batalha espiritual, mas com foco no verdadeiro evangelho. E hoje nós vamos avançar para a parte 2. Agora, entender de fato como nós vamos vencer esta batalha usando a armadura de Deus. Aleluia! Nós vamos fazer um breve resumo do que nós vimos na parte 1, para que você que está pegando esse estudo, agora a partir da parte 2, possa entender, e vamos avançar para a parte 2, que agora nós vamos falar sobre a armadura que você tem que utilizar todos os dias para vencer as batalhas. Quantos acordaram de manhã e acordaram com a vontade de vencer? Quantos querem vencer em Cristo Jesus? Para isso, amados, a Bíblia ela vai mostrar para nós muito do que nós temos que fazer em Cristo Jesus. Amém? Primeiro ponto, amados, nós vamos fazer um breve resumo. Nas semanas anteriores nós vimos que a vida cristã é uma batalha séria, é uma luta séria pela sua alma. E esta luta, ela é enfrentada nas esferas celestiais. Ela não é enfrentada no campo da matéria, mas no campo do espírito. E esta luta, amados, é importante você saber quem é o seu inimigo e qual é a forma de batalha para que você possa vencer. E nós estudamos que a nossa luta não é contra pessoas. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: a nossa luta não é contra pessoas. Amados, de fato, se você considera alguém como seu inimigo, de forma nenhuma você conseguirá ver o reino de Deus. É impossível, porque a nossa luta é contra principados e potestades, e eles estão na esfera celestial, na esfera do espírito, nas regiões celestiais, como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12. E é importante dizer que o inimigo, nesta batalha séria sobre a sua eternidade, ele vai utilizar quem é carne e sangue para atacar você, que é carne e sangue. Então ele vai agir através de pessoas, circunstâncias, situações, para colocar você numa posição aonde você vai lutar com a pessoa errada, da forma errada, e vai perder essa batalha. Por quê? O inimigo, ele é espírito, e ele precisa de alguém que seja carne e sangue para chegar até você e atacar você, que é carne e sangue. Então, quando você identifica esse inimigo e a forma de batalha, você deixa de magoar pessoas, você deixa de colocar esforço e energia nas coisas que nada são, e você tem uma assertividade. Diga assertividade, diga objetividade bem forte, para você conseguir lutar a batalha certa. Então, amados, como funciona essa batalha? Não é no reino da matéria. Quem é o seu inimigo? O nome dele é Satanás. O nome dele é a antiga serpente, o dragão. O nome dele é o antigo Lúcifer, aquele que se faz de anjo de luz para enganar. E esta batalha, amados, ela vai começar muitas vezes de uma forma muito estúpida, boba. Você vai olhar e vai falar assim: isso não é uma batalha. Mas ela vai tomar proporções na sua vida, e depois você vai ver que você está envolto e vai se encontrar dentro de uma luta séria. Então, quantos querem aprender mais sobre como identificar este inimigo, como avançar, e principalmente no dia de hoje, quais são as armas que você precisa? Amados, o inimigo vai fazer você de uma maneira sorrateira, não é clara, com manipulação, vai fazer com que você, primeiramente, nós vimos no estudo da apostasia, negue a palavra de Deus. Segundo, vai fazer com que você pense
da maneira humana, a maneira carnal, e vai fazer com que você lute contra outro inimigo que é carne e sangue. E quando vocês, contra outro inimigo, porque o inimigo verdadeiro é o Satanás, vai fazer com que você lute contra outro irmão, e esta luta vai fazer com que você e o seu irmão caiam. E na verdade, Satanás vai ficar muito feliz que você está lutando contra outro irmão que é carne e sangue. Então, quando nós vamos e acompanhamos os cristãos na casa deles, tem briga. Quando eles vêm para a igreja, no meio da igreja santa do Senhor, tem briga. Nas reuniões, posições, um tem uma ideia, outro tem outra. O inimigo está gostando de tudo isso. Mas o evangelho da boa nova de Cristo vai ensinar você que Deus está procurando arrependimento daqueles que estão preparados para perdoar. Se você não está preparado para perdoar, não tem como você se arrepender. Quantos querem se arrepender? Então, amados, é isso que nós vimos neste primeiro estudo. Nós vimos como essa batalha começa, e nós percebemos, amados, e nós vimos todas as fases da armadura, e hoje nós vamos estudar com mais profundidade sobre essa armadura. Mas o principal é que você precisa do Espírito Santo de Deus para lutar nesta batalha. Sem o Espírito Santo, você vai perder com certeza absoluta. Por quê? Todos sem o Espírito Santo perderam. Você vai perder. Se você for lutar com a sua inteligência, com a sua força, com os seus recursos, com os seus contatos, com a sua influência, com a sua posição, você vai perder. Porque quando é uma questão de salvação, o que importa é o Espírito Santo de Deus e Jesus Cristo dentro do seu coração. E o problema, amados, é que Satanás, ele está na região celestial, e ele vai atacar você que está no campo da matéria. Ele está em vantagem contra você. Você só consegue derrotá-lo com o Espírito Santo de Deus. Não tem outra forma. Satanás derrotou pessoas mais santas que você, pessoas mais arrependidas que você. Satanás, ele derrotou pessoas que praticam mais a justiça do que você. Como que você vai derrotar ele sem o Espírito Santo? É impossível. E um ponto importante, amados, é que nós vimos no último estudo, é que o problema da igreja é que ela não tem o Espírito Santo, e ela também está totalmente seca sem o Espírito Santo, mas está sem sede também. Então, como que você, sem o Espírito Santo e não tendo sede dele, você vai ganhar essa batalha? O objetivo deste estudo no dia de hoje é levar você à consciência e ao arrependimento e à metanoia, a mudança de mente, a mudança de atitude, para que você saia por aquela porta que você entrou com sede do Espírito Santo, que você saia querendo se encher do Espírito Santo, que você saia daqui tendo a certeza que sem o Espírito Santo você não vai ganhar essa batalha. Por isso que o cristão anda em temor e em tremor. Por isso que o apóstolo Paulo fala: quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Por isso que a igreja de Filadélfia era uma igreja fraca, porque os fracos não colocam a confiança em si, mas colocam a confiança em Deus. Você já confiou nas pessoas e em você por tempo demais. Está na hora de você parar de confiar em si, parar de confiar nas pessoas, parar de confiar nas circunstâncias e confiar em Deus. Está na hora de você tomar uma posição. Por quê?
nós vamos ver, amados, que a vida cristã é uma batalha séria. Por isso que o apóstolo Paulo fala: revista-se de toda a armadura. Quando ele fala isso, quer dizer, à sua frente tem uma batalha séria que está te esperando. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: o dia mau ele virá, é certeza. Isso é uma certeza. Por quê, amados? Quando nós vamos para Mateus capítulo 4, nós vemos que Jesus Cristo, quando ele é batizado em Mateus 3, e no Mateus capítulo 4 a Bíblia fala: e o Espírito de Deus conduziu Jesus para o deserto, para ser tentado. Então todos aqueles que seguem Jesus Cristo e que buscam a salvação através do Filho de Deus, que é Jesus, eles serão tentados exatamente como Jesus foi tentado. E todo aquele que busca a salvação, e só existe um lugar, que é Jesus Cristo, eles vão passar por perseguições, aflições e tribulações. O objetivo do dia de hoje é você sair daqui com tanta sede, que só vai ter um que você vai confiar daqui para frente. O nome dele é Jesus Cristo. Uma salva de palmas para ele. Glorifique e exalte este nome. Este dia de batalha ele virá, é uma certeza. Por isso que você tem que colocar uma armadura. Mas quando esse dia vem, o que você faz primeiro? Aonde você coloca a sua confiança? Quando esse dia ruim chega, você coloca a confiança em pessoas? Quando esse dia chegar, o meu pai vai me ajudar. Quando esse dia chegar, minha mãe vai me ajudar. Quando esse dia chegar, os meus filhos que são advogados, eles vão resolver isso para mim. Quando esse dia chegar, eu tenho uma certa reserva no banco, eu vou resolver. Quando esse dia chegar, eu tenho muitos contatos com pessoas importantes e interessantes em toda a esfera governamental, e este dia, quando chegar, eu vou ligar e eles vão resolver. Se você coloca a sua confiança em homens, a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Se você coloca a sua confiança em pessoas, em circunstâncias, quando esse dia chegar, e ele virá, amados, é certeza, você será colocado à vergonha. Agora, diga para a pessoa do seu lado: o Senhor tem boas novas para você. Se você tiver o Espírito Santo de Deus, amado, quando esse dia chegar, você vai vencer essa batalha, porque você vai colocar a sua confiança na coisa certa, no local certo, no Deus certo, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, a primeira coisa que você faz quando chega um problema, mostra quem você é, mostra aonde você coloca a sua confiança. Quando acontece uma situação, muitos pegam o telefone rapidamente, já começam a ligar para resolver de uma maneira totalmente assodada, abrupta, intempestiva. Mas tem muitos, amados, que ajoelham na cabeceira da cama, e a primeira coisa que fazem é orar, e depois começam a tentar resolver os problemas. Pergunte para si mesmo: qual é a primeira coisa que eu faço quando este dia chega? Qual é a primeira coisa que eu faço quando este dia da batalha chega? Eu estou colocando a minha confiança em Deus ou não? Eu estou colocando a confiança em mim. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos a menção a quem? Ao nosso Deus, ao poderoso Deus.
Aleluia, amados. Então esse foi o resumo do que nós vimos nessa primeira etapa da batalha espiritual. E hoje eu vou ser o mais breve possível, porque esta é a parte 2, e depois nós teremos a parte 3, não é verdade, supervisora Mariene? Aonde nós vamos falar da centralidade do Espírito Santo. Mas hoje eu quero que você se acomode na sua cadeira, prepara o seu coração, porque hoje nós vamos ver sobre a armadura de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, nós vamos para Efésios capítulo 6, dos versículos, pode ser do 10 até o 17, eu vou ler rapidamente, depois eu vou voltar passo a passo. Quando eu voltar, cada versículo que os amados colocarem, o precioso Arthur e o precioso supervisor Paulo Roberto, eu vou pedir para eles deixarem os versículos, porque nós vamos ler e meditar sobre esses versículos, amém? Aleluia. Então Efésios capítulo 6, versículo 10, assim diz a palavra do Senhor: finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Aqui começa a armadura, amados. Assim, permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, ao qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orem em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Amados, os amados percebem, quando nós falamos de batalha espiritual no evangelho moderno da apostasia, é sempre alguma coisa totalmente obscura. Eles dão ênfase para o inimigo, falam o nome dos demônios, uma bobagem, amados, tudo uma bobeira da bobeira da bobeira. Por quê? Você tem que depender e despender tempo buscando a Deus, conhecendo Jesus. A Bíblia diz que Deus é soberano. O inimigo, ele não tem poder, ele é uma criatura. Quem tem poder é Jesus Cristo, que subjugou o inimigo. Então, amados, qual que é a moda hoje do evangelho da prosperidade, o evangelho pós-moderno, o evangelho da apostasia? A moda hoje é pegar estes versículos, mas eles distorcem de uma maneira aonde você depende do pastor, aonde você cria um amuleto com uma pessoa. Então ele fala: olha, lá no passado a sua família adorou ídolos, não adorou? Olha, lá no passado aquele pai seu, ele teve um desvio, não teve? Aí ele vai construindo um sofisma, um pensamento lógico que no final é caminho. Pode virar a câmera para mim, hoje eu vou andar bastante, amém, amados? Para lá e para cá, podem acompanhar bastante eu aqui nas câmeras, por favor. É importante, amados, eles fazem sofismas, pensamentos de morte, lógicos que são caminhos de morte, mas a resultante é o quê? Você precisa depender de um ser humano. Não, eu tenho poder para libertar você desta opressão da sua família. Não, é que eu tenho essa unção, e vai aprisionando. Mas os textos que nós lemos aqui, Deus, Ele quer libertar você, e você precisa depender somente dEle e mais de ninguém. Diga aleluia! Então, a verdadeira batalha espiritual é você amadurecendo, se armando, se preparando
para lutar contra o inimigo, e não usando alguém como amuleto. Eu acho maravilhoso quando a nossa amada arcebispa, ela fala um pouco sobre essa caminhada dela, desses anos todos, e muitos se achegaram a ela, amados, dizendo: ore por mim, eu quero caminhar com a amada, se não fosse amada eu não sei o que eu faria. A primeira coisa que ela faz em exortação à palavra de Deus é: dependa de Deus, não dependa de mim, porque eu vou morrer hoje. Ela ainda coloca esse adendo, a iminência da vida, da nossa passagem, não é, amados? Dependa de Deus. Diga bem alto: vamos depender de Deus. Aleluia. E amados, em Mateus capítulo 4, é sempre importante, depois que você lê Mateus 4, você lê Efésios, você precisa ler Efésios 6, de 10 a 18. Por quê? Mateus 4 mostra a batalha espiritual entre Jesus e Satanás. Nós não temos tempo para ler inteiro aqui, mas começa esta batalha em um entrave, aonde, no momento onde Jesus estava fazendo o seu jejum, 40 dias no deserto, Satanás ele vem e ele tenta Jesus com tudo, depois ele tenta Jesus com nada. Ele tenta Jesus na abundância, depois ele tenta Jesus na escassez, depois ele tenta usar a palavra contra Jesus. Mas Jesus, em toda esta batalha, ele utiliza a palavra de Deus. Então hoje, você, diga eu, hoje você vai aprender a colocar a confiança na batalha de Deus, na palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, começando agora no primeiro versículo, que é Efésios capítulo 6, versículo 10. Pode deixar e paralisa ele na tela, por favor, para nós começarmos este estudo, que eu vou fazer o mais rápido possível, porque hoje Deus já nos deu tanto, não é verdade, preciosa irmã Rita? Quanta bênção nós já recebemos no dia de hoje. Finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aonde está a sua força? Quando esse dia mal chega, a sua força está no Senhor, na palavra de Deus. Aonde você busca a sua força no dia mal e na batalha má? Você está buscando em pessoas, em circunstâncias, em situações? Amados, precisamos buscar em Deus, fortes no Senhor. Não é, olha, agora eu faço parte do ministério de arrependimento e santidade, e agora eu tenho até a carteirinha do ministério, ninguém pode me abater. Seja forte no Senhor. Pode deixar os versículos, não tire mais, por favor. A nossa força tem que estar no Senhor. Quem você confia naquele dia mostra quem você é. Qual é a adversidade que você está passando nesse momento? É um emprego que muitas vezes não está dando certo? É o casamento que começou bem e agora não está tão bem? É os filhos que agora não estão mais te obedecendo? Qual que é a adversidade que você está passando? A Bíblia está dizendo: seja forte no Senhor. Deposite sua confiança no Senhor. Aonde você tira a sua força, mostra quem você é. Se é na sua capacidade financeira, se é na sua família, se é nas circunstâncias, vai dizer. É para você ser forte nas suas conexões, está escrito aqui? É para você ser forte no seu trabalho, com sua riqueza? É para você ser forte com a sua família? Seja forte no Senhor. Dependa dEle. Busque Ele.
Amados, você vai confiar nos advogados quando as coisas estão ruins? Você vai confiar em pessoas? Maldito o homem que confia no homem. Amados, Deus está sondando o seu coração. Quando chega esses momentos de aflição, nós vimos na semana anterior, na verdade, nas semanas anteriores, na primeira parte da batalha espiritual. O inimigo, ele acredita que se você passar por tribulações, adversidades, pressão, aflições, você vai rejeitar a palavra de Deus. Mas Jesus, ele acredita que se você tiver com Deus e o Espírito Santo, neste momento, as aflições, as tribulações e as adversidades vão refinar você, para que você amadureça. Quando nós vamos para Mateus 13, na parábola do semeador, ali tem muitas sementes, e tem uma delas que o sol queima elas, e elas não têm raiz em si próprias, aquela que o inimigo arranca, não é verdade a palavra? O mesmo sol que pode queimar essas plantas, é o mesmo sol que pode fazer amadurecer elas. Então o inimigo, ele acha que você vai desistir, mas Deus, ele fala que você precisa passar por isso, para você ser amadurecido, para você ser refinado. Aleluia! A nossa amada arcebispa ensinou essa semana para nós, e foi tremendo, que quando a igreja primitiva, amados, eles eram presos, naquele momento que eles entravam naquelas prisões, eles sabiam que a adversidade daquela prisão era totalmente essencial para a salvação deles. Eles abraçavam aquela prisão com todo o coração, porque eles sabiam que aquela adversidade iria refiná-los, para eles se prepararem. Então a adversidade que você passa, ela vai fazer com que você se prepare. Diga: eu quero me preparar. O inimigo, amados, ele quer fazer com que você perca o arrebatamento. Ele quer fazer com que você entre na tribulação. E mesmo na parábola do semeador, quando diz as preocupações desta terra e o engano das riquezas, ou a sedução das riquezas, faz com que aquela pessoa, ela largue a palavra. Deus vai colocar, o inimigo vai colocar na sua vida muita preocupação, vai usar a sua preocupação com as coisas dessa terra, vai usar a sua ansiedade, vai usar o seu amor ao dinheiro para colocar ocupar muito você, muito, complacência. Você vai se conformando, você vai se afastando, você vai se ocupando, e você esquece do quê? De se preparar para a vida eterna. Mas no dia de hoje, você está vendo que a palavra de Deus, ela tem uma fuga para tudo isso. Amados e preciosos, vamos ser fortes no Senhor. Essas são as boas novas. Deus está falando aqui, quando você é forte nele, você começa essa batalha com o pé direito, da maneira correta. E é interessante que ele começa esses versículos, amados, dizendo: finalmente. Muitos que estudam português sabem, a palavra finalmente está dizendo que agora é o mais importante. Agora vem a mensagem. O livro de Efésios tem 6 capítulos, não tem? O último é o 6º, e ele começa falando assim, no versículo 10: finalmente. Essas são as palavras mais importantes. Diga para a pessoa do seu lado: seja forte no Senhor. Amados e preciosos, quando a questão é salvação, não importa o que você tem no campo material, não importa as suas conexões, não importa o que você não tem também. Quando a questão é salvação, importa que a sua força esteja no Senhor. Uma salva de palmas a Ele. E agora vamos ver por que você tem que ser forte nele.
Vamos continuar aqui. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Amados e preciosos, aqui está dizendo que se você colocar a armadura de Deus, você vai ficar firme e vai vencer essa batalha. Mas aqui também está dizendo que se você não colocar a armadura de Deus, você vai perder essa batalha, é certeza absoluta. Aqui está dizendo boas novas. Para você conseguir ficar firme, você precisa dessa armadura. Olha o processo. O apóstolo Paulo fala: revista-se para você ficar firme. Primeiro você precisa se revestir. E olha as boas novas do Evangelho. A Bíblia está dizendo para você: se revista hoje, porque vai ter uma batalha amanhã. Aqui é no futuro, revista-se hoje, porque no futuro você vai, você deve, vai acontecer uma batalha. Então o Deus de toda a terra, nesta manhã, neste domingo, Ele está falando para você: hoje eu vou te revestir, eu vou armar você, porque quando chegar esse dia, você vai permanecer firme. Amados e preciosos, a vida cristã é uma batalha séria. Nós vemos o apóstolo Paulo dizendo em 2 Timóteo 4, de 6 a 8: combati um bom combate, corri a carreira e guardei a fé. Nós vemos o Senhor Jesus no final da sua caminhada, quando Ele estava personificado na terra com o corpo de um ser humano. Nós vemos que Ele fala: a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Nós vimos que essa é uma batalha, amados, mas você precisa se permanecer firme. Aqui a Bíblia está dizendo: sejam fortes em Deus. Nessa batalha você não pode ser fraco. Se você for fraco, você vai perder essa batalha. Essa batalha, nós sabemos que o apóstolo Paulo fala, né? Quando eu sou fraco é que eu sou forte, mas ele é forte no Senhor e fraco nele. Aqui é fortes no Senhor, é a mesma linha. Essa batalha não é para gente fraca. Se você está toda hora reclamando, toda hora murmurando e não se revestindo da armadura, esse dia vai chegar e você não vai permanecer firme. Mas se você colocar essa armadura, e se você for forte no Senhor, você vai conseguir. E estejam firmes, de pé. A palavra de Deus, ela só vai agir para aqueles que estão de pé, firmes, sóbrios, fortes no Senhor, revestidos da armadura. Está na hora da sua vida e da minha vida, de nós tomarmos uma posição. Nós estamos vivendo a vida como uma casualidade, um parque de diversões, ou nós estamos vivendo a nossa vida como uma batalha, que a qualquer momento você vai precisar utilizar a armadura de Deus e permanecer firme, amados. Chega, diga chega. Chega de temer o futuro, chega de temer a falta de provisão, chega de temer o amanhã. Tema a Deus. Esta é uma batalha onde você tem que estar firme, focados no Senhor, agarrados no Senhor, depositando a confiança nele. Amados, semana passada eu estava vindo aqui para o altar e todos sabem que eu passei por um momento muito adverso mesmo, que foi bom para mim a salvação. Nessas cruzadas, a última foi muito, realmente, posso dizer, uma pressão muito grande, uma adversidade muito grande. E quando eu estava vindo a semana passada no carro, sem forças em mim mesmo, quando eu sou fraco é que eu sou forte, não é verdade?
eu falei assim: eu vou colocar uma adoração e vou meditar no Senhor. Quando eu coloquei a adoração, era aquela adoração The Stand, do Michael W. Smith, que é estarei com os... I'll stand with arms high and heart abandoned in all for one who gave it all. Eu estarei com os braços levantados e o coração rendido em reverência àquele que deu tudo. A hora que chegou nessa parte, for one who gave it all, eu comecei a chorar. Na primeira adoração, eu falei: só vou ouvir uma adoração para dar uma... Quando eu coloquei, eu já comecei a chorar. A hora que ele falou: eu estarei com os braços levantados e o coração rendido em reverência por aquele que deu tudo, eu comecei a chorar e falando para mim: como que uma pequena adversidade, uma tribulação dessa pode fazer você parar, sendo que Jesus deu tudo por você? E aí eu cheguei à conclusão que nós avançamos é por causa de Jesus. Nós não olhamos para nós, amados, nós olhamos para Ele. Por isso que você tem que ser forte nele. Naquele dia você vai falar assim: eu não vou olhar para mim, eu vou olhar para aquele que deu tudo, e Ele vai te fortalecer. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. E o mais interessante é que essa adoração só tem duas frases. A segunda frase é I'll stand, quer dizer, eu permanecerei, ficarei de pé, estarei firme, né? I'll stand. E ele fala: my soul, Lord, to you surrender all I am is yours. Quer dizer, a minha alma, Senhor, a ti eu me rendo, e tudo que eu sou é seu. Amados, essa adoração mudou o meu dia. E eu cheguei aqui e fui impactado por essa palavra. Quantos querem permanecer, permanecer firmes? Quantos querem estar de pé? Para que você esteja de pé, você precisa dessa armadura de Deus. Aleluia, diga aleluia. Não vamos temer o futuro, não vamos temer as doenças, não vamos temer a falta de provisão. Vamos temer a Deus e colocar a nossa confiança nela. Diga aleluia. Amados, olha a segunda parte da frase. Pode voltar no 14. Contra ciladas do diabo. Em inglês é schemes, não é? É esquemas, suas falcatruas. Quantos aqui já viram o estudo da apostasia dos últimos dias? É o mesmo cenário, amados. Satanás, ele não é claro, ele não vai vir de uma forma aparente para você. Ele vai vir de uma forma, mas a real intenção vai estar atrás, acobertada. Porque se você visse a real intenção, você pulava fora. Ele vai vir focado na terra, totalmente voltado para o ser humano. Quando Jesus repreendeu o apóstolo Pedro, quando Pedro se levantou e falou: Senhor, eu não quero que o Senhor vá para a cruz, o Senhor não vai para a cruz. Jesus olhou para Pedro, e ele sabia que Pedro era Pedro, ele estava falando com Pedro. Mas o que ele fez? Afaste-se de mim, Satanás. Porque Pedro estava abrindo a sua mente para um pensamento carnal e humano, não para os pensamentos de Deus. Então Satanás, ele vai atacar a sua mente para você focar na terra, pensamentos mundanos,
pensamentos que não vão levar à salvação, mas vai ter uma linha lógica de raciocínio. O que Pedro pensou? Ele deixou a sua mente se levar. Eu estou com Jesus, o Filho de Deus, Ele é o Rei, eu não vou deixar ninguém chegar perto dele. Só que Jesus estava com seu pensamento em Deus. Está na hora de nós elevarmos os nossos pensamentos, amados, começarmos a pensar nas coisas celestiais, no plano de salvação de Deus, pensar nas coisas eternas. Ele vai, e Satanás sabe como você pensa, ele sabe exatamente a forma como você pensa. Então ele vai usar um pensamento seu para vir com outro pensamento que é totalmente mundano, carnal, totalmente humano, e está totalmente em desconsonância ou desacordo com a vontade de Deus. E amados, você pode fazer um tipo, igual a nossa amada arcebispa disse hoje, não é? A pior coisa é você ter uma aparência de piedade, mas por dentro, a Bíblia fala, negando o seu poder, não é? Lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Mas não adianta, você pode se esconder das pessoas, mas Satanás, ele conhece você. Por isso que ele vai usar os pensamentos para atingir você. Por isso que nós temos que fechar a nossa vida de pecado. Como que em pecado você vai lutar contra o diabo? Você precisa fechar as suas brechas para poder conseguir lutar esta batalha. Diga, eu quero. Então, a luta não vai ser clara. Ele vai vir como? Ele vai manipular. O diabo vai vir, amados, vai acontecer de uma forma totalmente inofensiva. Essa batalha começa como você acha que não vai acontecer nada. De repente vai tomando uma proporção e você se encontra no meio de uma batalha séria. Por isso eu e você precisamos entender que essa é uma guerra complexa. Diga, uma guerra complexa. Amados, ele vem de uma forma, mas vai esconder a intenção dele. Por isso que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Agora vamos para o Efésios capítulo 12, e já caminhando para o final da nossa ministração. Pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, contra os poderes e as autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestiais. Aquela palavra luta, nós já vimos, né? Que na NVI em inglês está escrito wrestling, que é wrestle, né? O wrestling quer dizer que é uma luta corpórea, uma luta próxima. O inimigo, ele não está longe de você, lutando igual nós falamos também, batalha naval, não é? Ele joga, ele espera. Não, essa é uma luta próxima, uma luta séria. Por isso que muitos retrocedem, por isso que muitos perdem, porque não sabem a forma de lutar, não se submetem ao Senhor, não colocam a sua força nele, e principalmente não estão revestidos da armadura e com o Espírito Santo. Essa batalha é uma batalha que acontece no seu dia a dia. E qual que é o objetivo de Satanás? Derrubar você. O objetivo dele é bring you down, derrubar você, colocar você no chão. E de acordo com ele, quem vai ganhar é ele, essa batalha contra você. Agora, aqueles que estão neste dia de hoje colocando a sua força no Senhor, aqueles que no dia de hoje estão se revestindo da armadura de Deus, colocando e ficando firmes contra as ciladas do inimigo, a hora que chegar esse dia, quem vai derrubar é você, Satanás, em nome de Jesus. Quantos querem se revestir da armadura? Amados, é importante você saber que essa luta é uma luta próxima de você, uma luta que você precisa se armar contra o inimigo. Verso 13, agora vamos para a armadura. Agora vamos ver o passo a passo dessa armadura de Deus, aleluia.
Primeiro ponto da armadura. Vamos lá, versículo 14. Na verdade, o versículo 13, ele dá vamos falar assim, uma preparação, uma introdução, porque ele vai mostrar, ó: por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Essa armadura, você precisa colocar todas as peças dela. Ela é em uníssono, não é? Ela anda em concordância. Ela é totalmente unido uma coisa na outra. Você não pode colocar uma peça e não colocar a outra. Aqui está dizendo: coloque toda a armadura de Deus, porque vai ter batalha. E essa batalha, você precisa resistir ao dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Vamos para o versículo 14, o primeiro passo da armadura de Deus. Aleluia! Diga: eu quero colocar essa armadura e vencer essa batalha. Diga aleluia. Assim permaneçam firmes. Ó, do versículo de 10 até 14, quantas vezes vocês viram a palavra firmes? Stand. Várias vezes. Essa luta é para quem está de pé, firme no Senhor, focado no Senhor, sabendo que vai ter batalha. Quando Deus coloca a armadura em você, Ele está falando assim: soldado, vai no campo e batalha, e luta. Não é para você se acovardar, pelo contrário, os covardes não herdarão o reino dos céus. É para você lutar essa batalha. Então vamos para o cinto da verdade. Assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Amados, o cinto, primeiro ponto, ele vai esconder, ele vai prevenir você, na verdade, de você não estar nu diante de Satanás, naquele dia que ele tentar te acusar. Porque se você é um mentiroso, se você não faz parte da verdade, se você não pega a verdade que é a palavra de Deus na sua vida, naquele dia na batalha, se você não estiver com a palavra de Deus que é a verdade, se você é uma pessoa que mente pequenas mentiras ao longo do dia, pequenas mentiras na sua vida, Satanás ele vai querer ver as pequenas brechas que você dá na sua vida para atacar você. O cinto da verdade, se revista de toda a verdade. A palavra de Deus é a verdade, Jesus é a verdade e a vida. Se você está avançando com a mentira, você não vai conseguir vencer essa batalha. A nossa arcebispa, ela falou algo muito interessante aqui. O ser humano, ele já é mentiroso de natureza. A natureza humana é mentirosa. Jesus em nós resplandece toda a verdade, não é verdade? Quantos já leram João capítulo 1? Poderíamos ir lá, João 1. Ele é a verdade, o Filho de Deus, a luz que veio ao mundo. Amados, o primeiro passo da armadura, o cinto da verdade. Não importa o que acontecer na sua vida, não importa a pressão que acontecer na sua vida, nas circunstâncias, fique sempre do lado da verdade de Deus. Não importa pelo que você passar, mantenha-se firme na verdade, se revista com o cinto da verdade. E nós sabemos que o cinto, ele também serve para segurar o que? A espada. Se você tiver revestidos da verdade, do cinto da verdade, só assim a palavra de Deus, o Espírito e a palavra de Deus vai lutar por você. Quantos querem estar do lado da verdade em todas as situações? Quantos querem lutar esta batalha com a verdade de Deus? Diga aleluia. Segundo ponto da armadura, já caminhando para o fim, vestindo-se com a couraça da justiça, o peitoral, não é? Essa parte do nosso, por que a pessoa quando ela coloca um colete à prova de balas, é só em volta do peito? Por que essa couraça ela protege o seu peito?
porque aqui está pontos vitais que você pode morrer e acabar com a sua vida. Está protegendo o seu coração, sobretudo de todas as coisas, guarde o seu coração, dele depende a sua vida. A couraça da justiça, isso quer dizer que envolve obras justas. Satanás, ele vai olhar para você e vai analisar se você está tendo obras justas, para ele poder acusar você, para ele poder penetrar em você, ver algum ponto dessa armadura onde ele pode jogar um dardo e poder acusar você, ver algum momento onde você não está praticando a justiça. E se nós vamos para Apocalipse 19:8, nós vemos que as vestes de linho fino, resplandecente e puro, são os atos de justiça dos santos, do povo santo de Deus. O inimigo, ele vai ver se você está agindo com justiça, praticando a justiça em todas as situações. Amados, está na hora de nós verificarmos a nossa vida e vermos se nós estamos sendo justos em tudo. A couraça da justiça. O peitoral, ele vai proteger os seus pulmões, o seu coração, mas nós estamos falando aqui do campo espiritual. Se você abrir o seu coração para a injustiça, naquele grande dia, você será colocado por vergonha. Agora, se você se preparar com a couraça da justiça, com o peitoral da justiça, ter obras justas, naquele grande dia, você vai ser vencedor e derrotar o inimigo. Diga aleluia. Quarto ponto, já indo para o final, nós temos aqui o terceiro ponto, versículo 15: tendo calçado com os pés com a prontidão do evangelho da paz. Amados e preciosos, em uma batalha, você pode ferir o seu pé em pedras de tropeço, não é? E se você ferir o seu pé, você vai perder o quê? O movimento. Você não vai se movimentar mais, você não vai agir mais, vai perder a força de agir. Em outras palavras, você pode estar há muitos anos nessa igreja e não crescer espiritualmente. Você pode estar muitos anos aqui na igreja e você pode não amadurecer espiritualmente, não ter movimento, não avançar, não crescer, não amadurecer. O evangelho da paz. Por que é importante você partilhar o evangelho de Deus, aonde quer que você esteja? Porque quando você partilha o evangelho da paz de Deus, é bom para as pessoas e é muito bom para você. Nós conversamos muito com o pastor Fernando, e ele está liderando a célula de quinta-feira, e ele sempre fala que ele prepara uma mensagem, quando chega um dia antes, Deus muda a mensagem inteira. Ele já tem umas 7 mensagens que ele não pregou ainda, porque Deus vai mudando as mensagens. Quando nós partilhamos o evangelho, esse evangelho faz bem para a pessoa, bem para você, amadurece você, revista-se com as sandálias do evangelho da paz. Poderíamos entrar na paz, onde Jesus, ele fala: eu vos deixo a minha paz, não a dou como o mundo dá. E nós sabemos que ele é o príncipe da paz, e ele fala que nós temos que ter paz, e se esforçar para ter paz com todos. Nós estamos nos esforçando para ter paz com todos? Aonde você pisa com o seu pé, você é um pacificador? Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Nós estamos pacificando os lugares, ou colocando mais lenha na fogueira, ou deixando o inimigo usar a gente para atacar pessoas? Quantos querem? Amados, precisamos partilhar a palavra de Deus. Quando nós vemos o apóstolo Paulo falar com Timóteo no último capítulo de 2 Timóteo, não é? Ele fala: Timóteo, pregue a tempo e a fora de tempo. Você precisa ser pastor para pregar a palavra?
Compartilhe o evangelho de Cristo, lute pela paz, esforcem-se, como está escrito em Hebreus 12:14, esforcem-se para ter paz com todos, e os seus pés não serão vacilantes, e os seus pés não tropeçarão em pedras de tropeço, e você vai ter movimento para crescer, para agir, para atuar. Quantos querem crescer? Quarto ponto, amados, da nossa armadura, o escudo da fé. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Amados e preciosos, nessa batalha contra o inimigo, você precisa mostrar que você tem fé em Deus em todas as circunstâncias. Você precisa acreditar de verdade que, a despeito das circunstâncias, você vai vencer. E o propósito de vencer aqui é vida eterna. É Romanos 8, em Cristo somos mais que vencedores, de forma que nem profundidade, nem altura, nem principados, nem potestades, nem anjos, nem demônios podem, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, podem nos livrar do amor de Deus. Amados, temos que ter fé em Deus, e a nossa fé, como nós aprendemos com a nossa amada arcebispa muitas vezes, a nossa fé precisa produzir uma obra. Noé teve fé, o resultado dessa fé produziu uma obra que foi a arca, e ele salvou a humanidade, não é? Abraão teve fé, e a obra dele foi levar Isaque até o limite para ser morto. A sua fé tem que mostrar uma obra, e ela, amados, vai te proteger. O inimigo, ele vai procurar espaço na sua vida onde você tem dúvida. Por que o escudo é o escudo da fé? Os dardos, ele vai olhar, opa, ele tem dúvida nisso, essa questão que pega para ele, ele vai atacar ali. O profeta do Senhor, ele fala que o inimigo, ele vai apertar onde dói, ele vai apertar onde vai fazer você retroceder. O escudo da fé, muitas vezes você vai entender, muitas vezes é para você não entender, mas ter fé. Também Deus está provando você. Mas nesta batalha, se você colocar sua fé em Deus, como está escrito em Hebreus 11, a fé, a certeza das coisas que não se esperam, que não aconteceram, que não se vê. A fé é para segurar os dardos do inimigo. Amados, com a fé você pode derrotar este inimigo. Fé em quê? Fé em Deus. Quantos querem ter fé em Deus, em nome de Jesus? Agora vem os momentos mais importantes, que é o quinto ponto, o penúltimo, estamos indo para o final já. O capacete da salvação. Essa frase sempre ela me acusa, na verdade, melhor dizendo, me constrange. Aqui é um momento de divisão. Usem o capacete da salvação. O capacete está protegendo o quê? A cabeça, aonde você toma as decisões. A cada decisão que você for tomar, a pergunta que você tem que fazer: isso é salvação? Isso está contribuindo para a minha salvação? Antes de repetir, antes de responder a pessoa: isso está contribuindo para a minha salvação? Antes de decidir na sua vida: isso aqui que eu estou fazendo e decidindo é salvação? A pergunta que você tem que fazer é: essa decisão que eu vou tomar agora está contribuindo para a minha salvação? Eu estou decidindo pela minha salvação? Se você é uma pessoa aqui na igreja e uma pessoa lá fora, infelizmente, uma hora você será exposto, e eu também.
Se aqui nós temos uma vida e lá nós temos outra vida, se a vida daqui você pensa na salvação e lá fora você não pensa na salvação, e eu estou falando para mim isso, é impossível vencer essa batalha. Porque aqui o apóstolo Paulo fala: coloquem o capacete da salvação. O inimigo vai atacar os seus pensamentos para que você não decida sobre a salvação. Você vai decidir sobre tudo, menos sobre a salvação. Ele vai tentar enganar você. E se ele entrar na sua mente de derrubar, amados, para você se levantar depois. Existe a parábola do filho pródigo, não é a mais linda da Bíblia, mas a Bíblia fala que se você volta a pecar o que você já tinha se arrependido, 7 demônios entram em você. Precisamos tomar uma decisão e colocar o capacete da salvação. Quantos querem decidir tudo pela salvação? Desde quando acorda até quando vai deitar, à noite, todas as decisões e pensamentos: isso aqui contribui para a minha salvação? Que pergunta tremenda, não é? Aleluia, diga aleluia. E agora, para finalizar, quantos querem ver o último passo? Esse é o último agora, amados. Eu quero agradecer demais que todos estão focados aqui, querendo se revestir da armadura. O último é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. São 6 peças, não são, amados? As 5 primeiras peças é tudo para defesa, não é? A última é o que? Ataque. A palavra de Deus. Amados, precisamos atacar com a palavra de Deus. Lá em Mateus capítulo 4, como é que Jesus derrotou o inimigo? Usando a palavra de Deus. Satanás vinha falando assim: faça essas pedras se virar pães. E Jesus fala: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí Satanás, ele vai e usa, até os anjos, ele vai no Salmo 91, não é? Para tropeçar, se você tropeçar em pedra, os anjos vai. Aí ele usa a palavra de Deus também. A Bíblia diz: não tentará o Senhor, o seu Deus. E eles vão batalhando ali, amados, mas a batalha é com a palavra de Deus. Então por isso que você, quando vai para um dos versículos que a Bispa Cidinha mais ama, eu sempre gosto quando ela lê esse versículo, Deuteronômio 6, de 6 a 8, para finalizar agora, amados, a Bíblia fala que você tem que meditar na palavra dele. Você tem que usar a palavra dia e de noite. Vou decidir, palavra. Chegou um pensamento, deixa eu ler a palavra de Deus. Chegou uma decisão, palavra de Deus. Vou responder para alguém. Se você colocar a palavra de Deus nessa batalha, no ataque, você vai ganhar todas as batalhas. Olha o que diz: amarre-as como um sinal. Versículo Deuteronômio 6,6. Por favor. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Vamos no 5, né? Se eu não ler o 5, a arcebispa depois ela vai me chamar ali na salinha, não é? Vamos lá, vamos no 5. Ame o seu Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Dê uma salva de palmas, glorifique o nome do Senhor. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, sobre elas quando estiver sentado em casa, quando andar no caminho, quando se dentar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nas mãos e prenda-as na testa. Que lindo o sentido espiritual desse versículo, né, amados? Amados, e a palavra de Deus você vai atacar. Se você atacar muito, você vai defender pouco. Nessa luta, se você meditar na palavra dia e de noite, ler a palavra, cantar a palavra, avançar com a palavra, decidir com a palavra, o seu pensamento, verificar se está certo de acordo com a palavra. Se você colocar a palavra em tudo, amados, você vai defender muito pouco, porque você está atacando e destruindo
o inferno e as trevas? Quantos querem atacar muito? Chegar em casa, ler a palavra em voz alta na sua casa, falar da palavra, meditar nela, orar sobre ela, cantar a palavra. Olha o Josué, amados, para concluir, Josué capítulo 1, de 7 a 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. Josué capítulo 1, versículos de 7 a 9. Já vou pedir para os preciosos adoradores virem aqui à frente. Aleluia. Somente seja forte e muito corajoso, tenha cuidado de obedecer. O profeta do Senhor deu uma ministração tremenda sobre obediência essa semana, não é? E toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você, não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você tenha êxito aonde quer que andar. Versículo 8: não deixe de mencionar essas palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Deste modo você fará prosperar os seus caminhos e será bem sucedido. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Podem se levantar, feche os seus olhos, se coloque na presença do Senhor. Aleluia. Se você entrou no dia de hoje nesta igreja, está sintonizado nas mídias digitais, e essa palavra que foi pregada, que aponta para a batalha, e essa batalha é para chegar na salvação, e você percebeu e olhou para a sua vida, e você viu que, primeiro, você não anda e comanda a sua vida e anda com a sua vida como se estivesse em uma batalha. Você percebeu que você está totalmente indefeso, que você nem tinha consciência que a vida cristã é uma batalha séria. Se você percebeu que você está dando brechas para o inimigo, para ele lançar dardos contra a sua vida, ele atuar nas suas dúvidas, na sua falta de fé. Se você percebeu que você toma decisões, e essas decisões você não coloca o capacete da salvação, porque você está tomando decisões e nem se perguntando se essas decisões remetem à salvação, te contribuem para a sua salvação. Se no dia de hoje você percebeu que você colocava confiança em tudo, na sua família, nos seus pais, nos seus filhos, você colocava confiança nos bens materiais, você colocava confiança nos seus contatos, nos seus advogados, você colocava confiança em si mesmo, e você percebeu que você não é forte no Senhor, que quando chega a adversidade, você não consegue orar nem por um minuto, clamar nem por um minuto. Se você chegou à conclusão que você está sem o Espírito Santo, está seco e ainda está sem sede de buscar o Espírito Santo, se no dia de hoje essa palavra foi ministrada e o Espírito Santo foi falando com você, dizendo: você precisa confiar em mim em primeiro lugar, se eles dizendo a você: você precisa colocar a sua fé em mim, você precisa se revestir da armadura e permanecer firme e forte, porque esta batalha não é para pessoas fracas, mas para pessoas fortes, que vão avançar depositando a confiança nele, que é o Deus de toda a terra. Se no dia de hoje você olhou para a sua vida e percebeu que você precisa se preparar, que essa batalha ela é muito séria, e ela começou no dia que você recebeu a palavra de Deus. E
se você percebeu que essa batalha não vai parar até o arrebatamento, ela só vai se intensificar, e se com base nisso, você olhou para si e percebeu o quanto você precisa melhorar, repita comigo essas palavras: Senhor, eu me arrependo de ter andado com a minha vida como se estivesse brincando, sem perceber que essa batalha é para me jogar no inferno eternamente. Senhor, eu me arrependo de não confiar em Ti, de não colocar a minha força em Ti. Eu me arrependo, Senhor, porque as minhas decisões não remetem à salvação. Eu me arrependo porque eu tenho duas vidas, Senhor. Uma vida aqui na igreja, Pai, mas assim que eu piso lá fora, Senhor, a minha vida é outra, Pai. Eu lhe peço perdão, Senhor. Eu me arrependo, Pai, porque as minhas decisões, os meus pensamentos, eu não julgo os meus pensamentos com a Tua palavra, Senhor, porque se eu julgasse os meus pensamentos com a Tua palavra, Senhor, o resultado da minha vida seria diferente, ó Pai. Eu me arrependo, Senhor, por não perguntar para as minhas decisões. Isso vai me ajudar na salvação. Eu lhe peço perdão, Senhor, porque eu magoei pessoas achando que elas eram meus inimigos, mas o meu inimigo é Satanás, o mentiroso. Eu me arrependo, ó Pai. Eu lhe peço perdão, Senhor, por não Te amar acima de todas as coisas. Eu lhe peço perdão, Senhor, por não Te buscar com todas as minhas forças. E principalmente, Senhor, por não guardar as Tuas palavras no meu coração. Senhor, eu me arrependo, e eu lhe peço que escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro, porque hoje eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e o meu Salvador. Apague o meu nome no livro das trevas e escreva meu nome no livro da vida, porque hoje eu nasci de novo. Uma salva de palmas a Cristo Jesus.